Nós vamos falar da segunda parte da história de Rebeca. Eu vou começar com o início e eu quero dividir com vocês algo muito especial que aconteceu sobre Rebeca. Espera aí que meu celular tá alto aí. Isso. O que aconteceu com Rebeca? Eu fui estudar sobre Rebeca, eu tenho uma paixão muito grande por Rebeca. Comecei a estudar, a ler sobre Rebeca. E aí eu li muita crítica sobre a questão de ela ter feito uma trapaça. Então, para mim foi bem difícil a construção de Rebeca, né? Porque ela fez uma trapaça e, enfim, eu li muitas coisas julgando, não só julgando, dizendo que eu tinha feito errado e esquecendo toda a obra dela para trás. Então, a semana passada eu falei sobre o chamado e a maternidade de Rebeca me incomodou. E eu fiquei a semana inteira estudando, lendo, dando umas olhadas, reli o texto diversas vezes para ver se eu entendia diferente, orando para Deus revelar para mim, né? Eu queria falar para vocês com maestria, mas ela não poderia ser uma mulher tão limitada, Rebeca ser tão limitada, ser tão, né, como eu estava lendo em vários comentários, mas ela foi a mãe de uma nação e eu falava, Deus não faz as coisas pela metade. E aí, eu orando nessa minha angústia de não aceitar o que estavam, né, falando de Rebeca. Aí o que aconteceu? Ontem, a gente aqui na Itália, a gente assiste o culto a semana passada. A semana passada a gente... Então, é isso que eu vou falar. A gente assiste o culto da semana passada. A gente sempre assiste o culto da IBAB, mas sempre da semana anterior. Então, o culto de ontem eu assistiria amanhã. E aí... assistiria domingo que vem, né? Então a gente sempre tá um culto atrás. Aí no meio do culto meu pai me manda uma mensagem, meu pai que raramente entra aqui para assistir a live inteira, ele falou: filha, o Ed tá falando de Rebeca. Aí nós já tinha assistido o culto, já tinha feito o culto hoje de manhã, enquanto as crianças aqui, eu botei o fone e escutei Rebeca. E para mim foi uma resposta de oração, né, do meu clamor de uma semana, porque eu queria uma compreensão diferente do que eu estava lendo sobre a vida de Rebeca. Porque eu não podia, para mim, não fazia sentido eu dizer para o Cris assim, amor, é incoerente com o caráter de Deus, botar a Rebeca para ser mãe de Israel. E ao mesmo tempo ela, era a questão maternal de Rebeca, eu lia várias coisas muito confusas, muito perdidas, dizendo que ela era trapaceira, que isso e que aquilo, e eu não estava muito satisfeita com aquilo e era uma incomodação do meu coração. Por que eu tô contando tudo isso para vocês? Porque quando a gente se dispõe a estudar a Bíblia de verdade, de fato e de verdade, Deus se revela pra gente. Deus vai se revelar. Então, às vezes a pessoa, Dani, estudar a Bíblia é muito difícil. Dani, não sei. Não. A partir do momento que você vai buscar o Senhor, Ele vai se revelar para você. Então, eu tô te contando todo esse depoimento para dizer que Deus revela. Eu vou fazer uma visão de Rebeca, se você quiser mais, tem a live salva, tem o culto de ontem da IBAB, lá no IBAB Oficial no YouTube, você pode assistir a pregação inteira do Ed, maravilhosa sobre Rebeca. Mas hoje eu quero bater com vocês alguns pontos sobre Rebeca e então resposta que me veio. O que acontece? A gente falou semana passada que Rebeca é chamada no poço, ou seja, ela estava buscando água. Quando chegou lá, ela se dispôs a dar água para os camelos, sendo que eram 10 camelos, cada camelo bebe em torno de 100 litros de água, ela se dispôs a dar água para os camelos. Quando ela se dispôs a dar água para os camelos, ela foi escolhida para ser então a esposa de Isaac. E aí, ela aceita embora, né? Então, o que acontece? Abraão tinha riquezas, então ele chega lá, negocia o dote de Rebeca, enfim... não, deixa ela aqui mais um tempo, tal. Perguntam para ela levanta e fala, não, eu vou. E ela vai e encontra Isaac, então, né, era uma viagem de mais ou menos 800 quilômetros, então ela encontra Isaac e existe uma troca de olhar, né, muito linda, uma cena bem romântica. Mas eu vou dizer para vocês que até a semana passada eu tinha uma visão bem romântica de Rebeca. Eu imaginava a Rebeca assim, uma menina forte, mas muito delicadinha. Hoje eu já imagino a Rebeca uma mulher muito forte, muito determinada. Na hora que o irmão dela, né, pergunta, e aí, você quer ir? Ela fala sim. Né? Então já vejo uma mulher determinada, uma mulher de postura, uma mulher forte, ela pega e vai. Né? Então assim, essa é a primeira coisa. Então ela vai servir, ela é hospedeira. Então a gente viu semana passada que ela era uma mulher trabalhadora, que ela era uma mulher sensível, que ela servia e que ela era uma mulher hospedeira.
Ela vai embora, então, né, para se casar com um homem que ela nunca viu na vida. Quando ela tá chegando, Isaac estava no campo meditando. E ela pergunta, né, pra pessoa que estava com ela, que eu esqueci o nome agora, e falou assim, quem é aquele? E ele fala que ele é Isaac. Ela imediatamente cobre o rosto, porque era uma cultura da época, né, que você via o rosto da sua esposa na hora de casar. E pela primeira vez na Bíblia, olha que lindo isso, gente, pela primeira vez na Bíblia, aparece que Isaac amou Rebeca. Então, Rebeca foi amada por Isaac, né? Foi a primeira vez. Então, a gente imagina que foi assim, amor à primeira vista, né? Foi uma paixão à primeira vista. Isaac se derramou por Rebeca. E eles realmente têm um casamento bem feliz, né? Supõe-se. Fala-se pouco de Rebeca, tá? Tem 2 pontos bem fortes de Rebeca, mas fala-se pouco. Mas tem um detalhe muito importante. Rebeca fica estéril por 20 anos. E a esterilidade naquele tempo era uma coisa muito dura, muito difícil. E não fala nada sobre esses 20 anos. Não fala se Rebeca se revoltou, não fala que Rebeca orou para Deus, não fala nada. Enquanto Sara perdeu até um pouco da confiança em Deus, Raquel diz que preferia morrer, não fala nada. Como é que Sara lidou com essa infertilidade, né? Não fala, só fala que um dia Isaac orou por ela, então ela esteve grávida de gêmeos. Aí aparece um outro ponto muito legal da vida de Sara. Só fala isso. Então nós ficamos 20 anos ali no silêncio de Rebeca. A gente não sabe se ela era incontente, se ela reclamava, se ela era feliz, se ela nem queria muito ter filhos, se isso para ela, se Deus deu, se não deu, tá tudo bem. A gente não sabe. Mas a gente sabe que o que acontece? Isaac ora e ela engravida. E ela engravida de gêmeos. E os filhos dela lutam na barriga. Tá? Os filhos dela lutam na barriga. E daí Rebeca fala, peraí, eu vou, né? O que eles estão lutando na barriga? O que é essa confusão, né? Ela nunca tinha ficado grávida. Será que ficar grávida é mais ou menos isso? E aí, o que ela faz, gente? Ela faz uma coisa que é muito legal. Ela foi consultar Deus por que estava acontecendo aquilo. E é bem interessante, que isso também aprendi com o Ed, do original, esse consultar a Deus é um pedir conta. Então, aquela mesma que abandonou a família, que largou a família para casar, por entender um chamado, falou, tá bom, Deus, eu não podia ter filho, meu marido ora, tenho 2 filhos na barriga, agora eles estão brigando. Qual é? Qual é a tua? Porque o que acontece? Pelo perfil comportamental, eu diria que Rebeca era uma dominante muito forte, tá? Provavelmente uma colérica muito forte. Porque quer ir embora? Vou, levanta e vai. Agora, peraí, tem 2 pessoas brigando dentro de mim. O que é isso, Deus? Combinou alguma coisa com meu marido? Tem alguma coisa aí, né? O que é isso? E daí Deus fala para ela que o mais velho vai servir o mais novo. Então ela recebe uma profecia. Isso não acontecia naquela época. Agora segura essa. Ela vai pedir conta para Deus, Deus se revela para ela. Aí o que acontece? Eles crescem, ela passa a ter uma predileção pelo mais jovem, o pai pelo mais velho, né? O mais jovem era mais da casa, das tendas, do rebanho, o mais velho era da caça, né? Da caça de ir atrás, então ele tinha a sua masculinidade mais acentuada. Então, ok, o que acontece? Quando o Isaac começa a ficar doente, mais para envelhecer, ele fica cego, ele quer chamar Esaú para dar a bênção da primogenitura, que é como se fosse passar tudo para Esaú. A partir de agora, você é o responsável por essa família. A Rebeca escuta e ela faz o quê? Prepara um prato, põe pele eles colocam pele de animal em Jacó para que ele pareça peludo que nem o irmão, preparam uma comida boa e vão lá e ele pede a bênção da primogenitura. Jacó pede a bênção da primogenitura para Isaac, sendo que ele não era o primogênito, mas Esaú tinha vendido a primogenitura para ele, mas Rebeca não sabia, tá? Então são pontos muito interessantes sobre a vida de Rebeca. Aí tá a grande crise. Por que Rebeca trapaceou o marido, aquela paixão linda, aquela coisa para defender o filho mais novo, mas ela tinha uma promessa de Deus. E se ela não tivesse feito? Né? Pô, mas Rebeca só quis acelerar o processo de cumprir uma promessa de Deus. Não, ela fez errado. Mas isso não desqualifica a mulher que ela é. E essa foi a minha crise, para vocês entenderem.
E eu achei muito interessante agora trocar uma ideia com você sobre Rebeca. Com esse pano de fundo, então, Rebeca faz uma trapaça. Enquanto eles estão preparando, Jacó fala: mãe, mas se cair a maldição sobre mim, se vier uma maldição por eu estar fazendo errado, ela fala: não, eu oro a Deus para que a maldição caia sobre mim, né? Então, se acontecer alguma coisa, que a maldição caia sobre mim. E realmente, quando Esaú e Jacó brigaram, Jacó fugiu e ela nunca mais encontrou o seu filho amado, né? Foi o preço da trapaça, ela pagou o preço. E aí eu quero dividir com vocês algumas coisas sobre a vida de Rebeca. Então, Rebeca já sabe que ela era hospedeira, que ela era trabalhadora, que ela tinha uma sensibilidade, que ela tinha facilidade em servir, ela servia muito bem. E aí ponho de novo uma característica de Rebeca: ela servia muito bem. Então, ela não se preocupou em receber nem mesmo a maldição para proteger o filho. Ela não se preocupou com como ela ia estar para proteger o filho. Isso é um pouco da nossa maternidade, né? Então, por mais que às vezes a gente seja bem racional, a gente tem essa pegada, né? Que, como eu queria que essa dor fosse em mim, eu prefiro 1000 vezes quando eu fico doente, quando meu filho fica doente. Então, o que a gente puder canalizar para proteger os nossos é natural, é do nosso instinto. E ela tinha uma promessa. Então, isso me fez muito sentido, né? E daí eu fico pensando, quero dividir com vocês a minha ministração dessa semana, né? Ela aparece aqui, ela transparece aqui uma mulher extremamente forte, extremamente determinada. Então é o seguinte: é pra casar? Vamos casar. É pra não ter filho? Tá tudo bem, eu tô firme e forte, não fico reclamando, fico orando, tá tudo bem. Tenho filho? Peraí, quem tá brigando na minha barriga? Ô Deus, que é isso? Quem tá brigando na minha barriga? Então ela é uma mulher forte e determinada. Daí acontece, ela tem uma promessa, aí ela vê Isaac doente, tá morrendo, e ela fala: bom, mas segundo Deus me falou, no ponto Deus me falou que Esaú ia servir Jacó e não que Jacó ia servir Esaú. Então tem alguma coisa errada. Eu preciso dar meu jeito, porque eu sei dessa história. Foi pra mim que Deus revelou isso. Foi pra mim que Deus revelou, então eu preciso dar meu jeito. Já que não foi, eu preciso dar meu jeito, porque eu sei disso. De repente Deus revelou isso pra mim, pra que eu agisse nessa hora. Quando eu me coloquei no lugar de Rebeca dessa forma, aí eu fiquei pensando: quem eu sou para achar que, dizer que Rebeca fez errado? Gente, ela fez errado, eu não tô dizendo que ela não fez. Mas a gente precisa entender que as pessoas da Bíblia, todas as suas histórias da Bíblia, elas eram dotadas de quê? De personalidade. Era uma pessoa com seus pecados, com as suas lutas, com as suas crises. E Rebeca era assim, uma mulher forte e determinada, e que estava ali lutando com as suas crises, com a sua promessa, com a sua predileção dos filhos, né? Um emaranhado de coisas. E uma coisa que eu achei bem interessante é que todas as histórias da Bíblia, todas as mulheres que a gente vai falar aqui, Deus usa as nossas sombras para se revelar. Isso também foi uma frase do Ed, bateu muito forte no meu coração, né? Eu sou apaixonada por Davi. Davi aprontou um monte, mas foi chamado um homem segundo o coração de Deus. A mulher samaritana, que foi uma mulher que bateu bastante no meu coração, né? Ela já tinha casado 4 vezes, mas foi para ela que Jesus se revelou. Então Deus vai usar muitas vezes as nossas sombras para se revelar e para agir na nossa vida. Então ela trapaceou sim, ela apagou as consequências porque nunca mais viu Jacó, né? Então Jacó vai para as terras do irmão dela, aí é uma outra história. Mas ao mesmo tempo, ela foi muito determinada, forte e corajosa para ir atrás da promessa que Deus tinha dado para ela. Talvez não foi o melhor caminho? Não foi. Mas aí eu quero te perguntar: quantas vezes eu e você temos procurado os atalhos para viver o que a gente realmente já viu que Deus nos prometeu, né? A gente sabe, eu lembro que eu tinha convicção que a gente ia morar fora do país. E algumas vezes eu falei: mas Deus, tu disse, agora tu esqueceu, né? Tu chamou e agora tu esqueceu. Como isso? Que sentido faz? Né? Quantas vezes a gente buscou atalhos e Deus sempre fechou a porta. A gente sempre achou que era por um caminho, apesar de eu ter orado a Deus que seria da forma como foi. Eu disse: não, mas vai ver que eu tô muito cabeça fechada. Então eu quero te perguntar: quantas vezes a gente tem buscado formas diferentes para cumprir o que Jesus já falou que vai fazer?
Então essa é uma coisa. Se a gente se colocar no lugar de Rebeca, né? Rebeca fez o que podia para cumprir a promessa que Deus tinha entregado para ela. Então a Rebeca foi uma mulher forte, foi uma mulher corajosa, foi uma mulher muito determinada, né? Ela não tem nada de romantismo, de menininha, de mulherzinha, ela era muito jovem, né? Ela casou jovem, virgem, largou a família para casar com Isaac, viveu 20 anos de esterilidade, engravidou de gêmeos e mesmo assim ela se mantém uma mulher forte, firme. Você tem bem a consciência assim, ela articula, né? Ela casou com Isaac, ela tem os 2 filhos, ela faz as articulações, ela parece muito a mulher assim que tem o controle da casa, né? Que é respeitada dentro da casa. Então eu queria te dizer que essa é Rebeca, uma mãe que se entregou de verdade, uma mãe que se entregou de corpo e alma, que enfrentou o que ela acreditou que era possível para cumprir do jeito dela, no coração materno, uma profecia de Deus para a vida dela e do seu filho, né? Dos seus filhos, na verdade, porque quando ele diz que Esaú vai servir Jacó, são os 2 filhos dela. Aí eu queria te dizer que Deus muitas vezes quer te usar para cumprir o propósito dele na vida de outra pessoa. Eu poderia pensar assim, mas poderia ser diferente, né? Se ela não tivesse feito isso, talvez seria um caminho mais tranquilo. Poderia, claro que poderia, né? Eu fiquei pensando, mas e se ela não tivesse feito isso, qual seria o desfecho para que Deus cumprisse a promessa? Porque eu sei que Deus vai cumprir a promessa, eu tenho convicção que Deus vai cumprir a promessa, ele prometeu, ele vai fazer. Mas e se Rebeca não tivesse entrado no meio, como é que Deus teria feito isso? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que Rebeca foi uma mulher ousada, ela teve coragem e ela viveu intensamente a sua maternidade, ela não teve medo para viver o que estava no coração dela. Então eu queria dividir com você que Rebeca foi uma coisa que eu achei bem interessante também, é que Rebeca, Jacó ganhou a primogenitura por conta de trapaça. E você vai percebendo, né, que o legado permanece. Então depois ele é trapassado porque ele trabalha pela mulher que ele ama e ele recebe outra mulher em troca, tem que trabalhar mais o dobro de tempo. Então assim, tu percebe que as consequências do pecado, a minha mãe sempre dizia isso, eu achei bem interessante, a gente era muito pequena, desde pequena, ela sempre assim, Jesus perdoa os nossos pecados, mas ele não nos livra da consequência. Então eles trapacearam e Jacó carrega, né, essa trapaça, essa enganação, essa discórdia com o seu irmão que dura tanto tempo. Ele carrega tudo isso pro resto da sua vida. Mas Deus permitiu, né? Tá debaixo da vontade permissiva de Deus, aos olhos daquilo que a gente consegue enxergar. E quantas vezes a gente age diante de Deus com aquilo que é o nosso horizonte de possibilidades, que tantas vezes é tão pequeno. Então eu fiquei tentando planejar o que teria acontecido se Rebeca não tivesse feito isso, como é que Deus teria trabalhado a história, né? A gente não sabe como Deus teria trabalhado a história. Mas o que eu queria deixar para vocês, né? Na primeira parte a gente falou que dê água aos camelos, mesmo que eles não te agradeçam, esteja disposto a servir. E aqui eu quero reforçar mais uma característica de Rebeca. Sirva. Né? Ela não mediu esforços para servir Jacó. Ela não mediu esforços para proteger de uma forma ou de outra Jacó. Né? Para proteger uma promessa. Não tem na Bíblia se ela tinha dividido essa promessa com Isaac. Eu acredito que não, porque senão eles teriam acertado isso melhor. A gente não sabe, né, se ela tinha dividido ou não essa promessa com Isaac, mas ela tinha a promessa e para ela precisava ser a guardiã dessa profecia. Então o que acontece? Ela vai lá e ela faz, ela se doa. E uma coisa que eu quero falar com vocês é: será que a gente está disposto a abrir mão da gente, do nosso conforto, para servir, para que Deus cumpra o propósito dele na vida de outra pessoa? Sabe, isso é muito forte para mim. A live ontem com a minha mãe, eu recebi muitos retornos diferentes, sabe? Mas ao mesmo tempo, pra gente receber retornos bons, para as pessoas virem falar, a minha mãe teve que se expor, né? Minha mãe teve que abrir mão e contar a história dela, que não é uma história leve. Mas ela acredita ela acredita, né? Eu falei que a gente conversou bastante antes, eu falei: mãe,
A tua história pode tocar o coração de outra pessoa e Deus pode agir na vida de outra pessoa. E toda vez que eu venho aqui dar cara a tapa, eu penso muito nisso. Não é sobre o meu conforto, mas é pensar que talvez essa palavra pode chegar no coração de uma pessoa, né? Então eu quero te perguntar, o que você tem feito? Aberto mão de você mesmo, servir dos seus filhos sem reclamar, servir do seu marido sem reclamar, servir do seu patrão sem reclamar, enfim, o que você tem servido? E quando a gente serve, a gente está preparado para ser o canal de Deus realizar o propósito dele na vida de outra pessoa. Então eu queria te convidar, né, a replicar o exemplo de Rebeca. Não o exemplo da trapaça, mas, né, às vezes a gente vai errar na tentativa de acertar. Né? Não estou aqui protegendo Rebeca, porque o erro é erro, mas eu quero te dizer que às vezes a gente não pode anular a história de um personagem ou de uma pessoa por causa de um erro. Né? A gente não pode anular a Rebeca por causa da trapaça, a gente não pode anular a minha mãe, né? A gente não pode anular a nossa mãe porque ela não fez o que a gente achava que ela devia ter feito, a gente não pode anular o marido porque ele errou. Né? Mas a gente tem que acreditar e a gente tem que viver a vida servindo para que a gente possa ser canal de bênção e de propósito na vida das outras pessoas, como foi Rebeca na vida do seu próprio filho, né, que depois passou a ser Israel, enfim, na descendência deles veio Jesus, e essa era a promessa que Jesus tinha a Abraão no seu horizonte extremamente limitado, né? E se a gente for pensar, Abraão tinha a promessa de que ele seria pai de uma grande nação e Sara é estéril. O que ele faz? Ele dorme, né, e com a serva e se torna pai de Ismael. Também não era bem isso. Mas lembra, Deus vai usar a gente independente das nossas sombras, independente do nosso pecado. Ele quer usar a minha e a sua vida. Então aqui eu quero deixar para vocês uma história de uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher firme, uma mulher ousada, né? E que a gente perca esse romantismo lúdico das historinhas bíblicas, até às vezes até tão juvenil, e a gente olhe para essas mulheres com a força que a gente precisa hoje para servir, para se dedicar, porque Deus quer usar eu e você para ser canal de bênção. Certo, gente? De novo, se fez sentido alguma coisa, anota, printa a live, escreve o aprendizado da live. Se fez sentido, manda para uma pessoa, porque eu quero te convidar realmente que a gente viva um cristianismo efetivo, né? Que a gente viva uma vida cristã efetiva. Certo, meu povo? Espero ter contribuído, que Deus te abençoe muito, uma semana espetacular, que o Pai vá à frente de tudo que a gente fizer. E lembre-se, sirva alguém, para que o Pai cumpra o propósito na vida de alguém através de você. Beijos no coração, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.